Muito bom dia, que a graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, e que dos altos céus o Senhor te contemple neste momento, lhe abençoe e lhe dê a paz. Eu sou Francisco Ribeiro e em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus, porque Ele, nesta manhã, Ele nos despertou para a vida, Ele nos acordou para que possamos estarmos aqui na sua presença já nesta manhã, para agradecê-lo por tudo quanto Ele tem feito pelas nossas vidas. Eu quero agradecer a você que está comigo aqui no canal Missão Palavras Vivas, que a mão potente do Senhor seja sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, que Ele te abençoe nesse exato momento e que Ele lhe leve a paz ao seu coração, a sabedoria, o entendimento, que a sua luz te ilumine os seus pensamentos, para que você possa tomar as suas decisões segundo a vontade dEle, porque Ele conhece todas as coisas. Eu quero também agradecer a você por me conceder a honra de entrar no seu lar, levando a palavra de Deus, que é vida, que é paz, que é alegria, que é esperança e que é amor. E eu quero, nesta manhã, estar juntamente com você aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 10, louvado seja o nome de Jesus, aonde nós estaremos falando do grande amor de Deus para conosco, porque Ele nos criou para que nós pudéssemos viver em comunhão, em amor. E foi isso que o Senhor Jesus veio ensinar aqui, e Ele é a maior expressão de amor, que por nos amar, Ele se entregou por nós ali naquela cruz. É com muita alegria que nesse momento eu quero juntamente com você estar entrando aqui no texto sagrado que está registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 25, que assim nos diz: E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como leste? E respondendo ele, disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: Respondeste bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um certo homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou-lhe 2 dinheiros e deu-lhes ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastarem eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do salteador? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? E disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele está sempre nos chamando para a sua luz, para a sua presença,
para estar junto dele, debaixo da sua proteção. Ele está sempre nos ensinando o amor, a forma do amor de Deus. Muitas vezes, ainda que falamos a respeito dele, declaramos que somos cegos dele, muitas vezes nós não temos a exatidão do que é o amor dentro do nosso coração. Nós não sabemos de forma alguma compreender a profundidade do que é o amor de Deus na nossa vida, se verdadeiramente a essência do amor de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, a unção dele, não estiver sobre as nossas vidas, nós não seríamos capazes de amar. Se a unção, se o poder, se o Espírito dele não estiver dentro de cada um de nós. Aqui nós estamos diante de uma passagem, de um texto sagrado, que alguém que era um doutor da lei, que interpretava a lei, que lia a lei de Moisés, que era uma pessoa extremamente religiosa, que durante o dia 3 vezes ia ao templo fazer as suas orações, declarando a sua fé a Deus como uma pessoa que era verdadeiramente do reino de Deus, que estavam ali na presença de Deus todos os dias, na sua concepção, no seu entendimento. Ele estava servindo a Deus, ele estava adorando a Deus. E agora, quando ele o encontra, Jesus, ele querendo se apresentar e se exaltar como que fosse alguém que verdadeiramente servia a Deus, que era uma pessoa que tinha um entendimento do reino de Deus, que conhecia todas as coisas, e querendo justificar a si mesmo, ele pergunta: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta para ele: conhece a lei? E ele já começa a declarar para Jesus, dizendo assim: amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. E Jesus, ouvindo ele falar retamente o que era que Deus queria de cada um daqueles que aproxima dele, aquilo que Deus exige para que nós possamos estar na sua presença e sermos guardados e protegidos por ele, ele responde certamente o que era a lei de Deus, que é o amor, mas ele não praticava o que ele conhecia. Será que eu e você estamos praticando a lei de Deus, a vontade de Deus? Será que nós estamos verdadeiramente fazendo aquilo que agrada ao Senhor? E viverás por ela. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Ele querendo justificar. Nós estamos sempre querendo justificar as nossas ideias, os nossos pensamentos, a nossa ideologia, a nossa forma de pensar, querendo justificar diante de Deus. Mas nós sabemos que ninguém vai se justificar diante dele, é ele que nos justifica. E respondendo, Jesus disse: descia um certo homem de Jerusalém para Jericó. Então Jesus, ele conta para aquele homem que estava descendo, um homem vindo de Jerusalém para Jericó. E ele foi apanhado por alguns salteadores que roubaram tudo que ele tinha, que pegou ele e espancou ao ponto de deixar ele, nos dias de hoje nós podemos dizer assim, desacordado, desmaiado, fora de si. E em seguida estava passando ali um sacerdote, um homem que estava a serviço de Deus, que era para atender o povo, para interceder diante de Deus. A função do sacerdote era cuidar do povo. E aquele sacerdote passa de largo
vê ali aquele homem agonizando, morrendo, e nega, lhe dá o socorro, lhe dá uma ajuda, ele passa. Ele era um que estava na presença de Deus, que devia trazer na sua vida a essência de Deus, que é o amor. Ele devia ter compadecido, se colocado no lugar daquela pessoa. Se fosse ele que estivesse, ele desejava, ele queria que alguém lhe estendesse a mão e alguém lhe ajudasse. Mas pelo contrário, ele passa de largo, ele olha e vê aquela pessoa e ele não compadece, ele vai seguindo o seu caminho. Ele não para dar ali o socorro, para prestar um atendimento. Da mesma forma, o Senhor diz que veio um levita. Um levita também era aqueles que eram adoradores ali no templo, que estava também a serviço de Deus. Vê aquele homem agonizando ali, olha e não compadece, passa e segue o seu caminho, não estende a mão, não socorre, não ajuda. Mas veio um samaritano, aquele que era considerado como inimigo do povo de Israel, do povo judeu, do povo de Deus. Havia uma inimizade dos samaritanos, mas aquele homem, que era o homem improvável que compadecesse de uma pessoa que estava naquela situação, porque não era considerado um povo que seguia a Deus, não tinha a prática de ir 3 vezes no templo orar, que não podia se declarar uma pessoa religiosa, que talvez ele não soubesse responder para Jesus o que era, que estava escrito na lei, mas ele tinha no seu coração a essência do amor. Ele compadece daquele homem, ele para e ele desce do seu animal e ele vai ali e pega ali e faz ali uma atadura nas feridas daquele homem. Ele coloca azeite, ele coloca ali um vinho e ele apanha aquele homem, coloca em cima da sua cela e os conduz até a uma hospedaria, aonde ele, durante aquele dia, ele passa o seu tempo dedicando ali aos cuidados, a cuidar daquele que estava ferido. No outro dia, ele procura o responsável por aquela hospedaria e passa às suas mãos 2 dinheiros e diz: cuida deste homem, e se for necessário gastar mais, pode gastar, porque na volta eu passo e acerto tudo, cuida deste homem. E Jesus então agora pergunta para aquele doutor da lei, qual desses 3 parece que foi o próximo daquele que estava ferido? E ele respondeu claramente que era o samaritano. Nós sabemos o que precisamos fazer, irmão. Nós sabemos o que Deus requer de nós. Nós temos nas nossas mãos as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, a bússola que nos ensina qual é o caminho do céu, que é esta palavra que o Senhor Jesus disse, para que nós venhamos examinar as Escrituras, porque nós cuidamos de ter nela a vida eterna, e são elas que dele testificam, são elas que nos ensinam tudo a respeito dele. E ele diz que muitas vezes nós erramos, porque nós não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. Quando nós conhecemos as Escrituras é a promessa, é um testamento que Deus deixou para aqueles que hão de herdar o reino de Deus, para aqueles que vivem segundo a sua vontade. Louvado seja o nome de Jesus. E quando nós conhecemos o poder dele, nós sabemos que ele é o Criador do universo, o arquiteto e construtor, que por o poder da sua palavra, ele disse: haja luz, e a luz se fez. E pela palavra de Deus, ele chama aquilo que não existe, pela sua ordem, da tua palavra, aquilo que não existe venha a existir. Para ele não tem limitação. Ele é o Deus onipotente, aquele que pode todas as coisas. E quando nós a conhecemos, então nós descansamos nele, nós esperamos nele. E ele então ensina o que é o amor, o que é a lei de Deus. É provável, irmãos, é duro, é triste,
É a realidade que quanto mais as pessoas conhecem a palavra de Deus, que as pessoas estão dentro das congregações, nas suas reuniões, que estão falando do amor de Deus, que professa com seus lábios, mas não pratica aquilo que conhece. Era o que estava acontecendo com esse doutor da lei. Ele quis se declarar perto de Jesus, se justificar, se exaltar, dizendo que conhecia toda a lei, e ele declara corretamente o que era a lei de Deus. Ele tinha o conhecimento, mas não praticava. Por isso o Senhor Jesus disse: não está longe, faz isso e por isso tu viverá. Então pratica isso. Será que eu e você precisamos de ouvir do Senhor, que nós devemos praticar, que nós na verdade até conhecemos, mas que nós não estamos praticando? O que é que nós temos feito pelo nosso próximo, pelo nosso semelhante? Louvado seja o nome de Jesus. Aqui, para nós estarmos encerrando, eu quero estar aqui com uma palavra que fala do que é verdadeiramente o amor, que o apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 3, ele diz aqui: se nós não tivermos amor, não adianta, irmão, nós falarmos do reino de Deus, porque a essência de Deus é amor. E Paulo estava dizendo assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu te distribuísse toda a minha fortuna para sustentar os pobres, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo quer, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia cessarão. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres e não tivesse amor, de nada adiantaria. Você tem amado? Você tem pensado sobre isso? Ou simplesmente está como aquele doutor da lei que quer justificar que você serve a Deus, que você conhece os mandamentos? Mas será que temos praticado? Quando o Senhor Jesus foi levado ali naquela cruz, por causa do meu e do seu pecado, que ele foi hostilizado, que ele foi ferido, que ele foi humilhado, ele foi afrontado ao ponto que as pessoas insultavam, dizendo: não salvou a tanto e não pode salvar a ti mesmo? Se tu és o Filho de Deus, desce desta cruz, salva a ti mesmo, aí nós vamos crer. Mas Jesus não estava olhando para aquelas afrontas. Sabe por quê? Porque ele estava olhando para mim, ele estava olhando para você, ele estava olhando para nós. A expressão de amor estava ali, irmão, no sofrimento do seu filho, que ele entregou por mim e por você ali, no meu e no seu lugar. Ele tomou a minha e a sua dívida, a minha e a sua culpa, o meu e o seu pecado estava sobre ele. Ao ponto que o evangelista João, no capítulo de número 3, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele usou a expressão de tal maneira porque não havia uma palavra no vocabulário humano que pudesse ser compreendido pelos mortais o que significa
o amor de Deus, a extensão, a profundidade deste amor, então ele usa o termo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. E ali no último instante, aonde as pessoas o insultavam, e ele, erguendo os olhos para os céus, e disse: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Será que quando eu e você somos incompreendidos, quando nós somos ignorados, quando somos humilhados, quando somos perseguidos, será que nós temos tido essa mesma atitude de orar e pedir ao Pai que conceda-lhe perdão, que lhe conceda misericórdia? Será que é isso que eu e você temos feito? Será essa a nossa prática no dia a dia? Tem sido a nossa prática? Lembre-se que o Senhor Jesus disse para aquele doutor da lei que queria justificar diante de Deus: fazer isso e viverás. Pratica e viverá. Eu e você precisamos praticar a vontade de Deus. Que a graça e a bondade e a misericórdia de Deus esteja na sua vida, e que dos altos céus o Senhor te contemple nesse exato momento, e que o Espírito Santo de Deus esclareça a vontade de Deus no seu espírito, no seu coração, na sua alma, para que você possa verdadeiramente amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e que você venha também amar o seu próximo como a ti mesmo, que você venha compadecer das pessoas, venha colocá-lo no lugar dela, nas dificuldades, no sofrimento dela. Coloca no seu lugar. Se você colocar e quiser que aquilo que você quer para você, você querer para o seu próximo, o dia que você vê o seu próximo sofrendo, você vai colocar o seu ombro debaixo da carga que ele leva, vai ajudar ele a levar também, e vai interceder diante de Deus. Você vai compadecer, e assim então você será o próximo, como foi aquele samaritano que parou, compadeceu e curou as feridas daquele homem e levou para uma hospedagem, mandou que cuidasse dele. Assim é a vontade de Deus para mim e para você. E eu quero nesse exato momento estar fazendo uma oração a Deus, agradecendo Ele por esta palavra, agradecendo Ele pela sua vida, por ter estado comigo aqui no Missão Palavras Vivas. Que a bondade e a misericórdia de Deus te alcance neste momento, e que Ele acalme o seu coração, que Ele leva paz, que Ele leva alegria, que Ele leva força para que cada dia eu e você possamos estar praticando a verdade que há em Cristo Jesus, no seu Evangelho, na sua palavra, e assim viver por ela. Eu te agradeço neste momento pela sua graça e misericórdia sobre a minha vida de nesta manhã. O Senhor colocar estas palavras nos lábios deste humilde servo, para que eu a transmitisse aos teus filhos, levando, Senhor, o teu amor, Senhor, que o Senhor preocupa, que o Senhor ama, que o Senhor compadece, que o Senhor não poupou nem mesmo o seu filho, antes entregou por nós ali naquela cruz, e que o Senhor não abre mão de nós, que o Senhor está em busca das suas ovelhas desgarradas, como o Senhor disse ali naquela parábola, que qual o homem que tendo 100 ovelhas, perde uma, que não deixa as 99 e vai em busca daquela que está perdida até encontrá-la. Eu sei que o Senhor não desiste de nenhum de nós, que o Senhor a cada dia está nos corrigindo, o Senhor está nos falando conosco, o Senhor está nos exortando, o Senhor está nos chamando ao arrependimento, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos criou para ter vida e vida em abundância, para ter paz, para ter alegria, para ter vida, e o Senhor não nos criou por sofrimento. Então, Pai, eu te peço neste momento que o Senhor vá de encontro, Senhor, a este que agora ora comigo aqui no canal Missão Palavras Vivas, que o Senhor tira toda a preocupação, o Senhor tira, meu Pai, toda a tristeza, que o Senhor tira todo o sentimento de revolta, de ódio, de vingança. Querido Deus, abre os olhos, ilumina, Senhor, com a tua luz, mostra a tua grandeza e teu amor, que o Senhor é o único que pode nos levar em segurança, que sem o Senhor nada somos,
e que não adianta nós conhecermos a Tua palavra, nós conhecermos a Tua lei, se o Teu Santo Espírito, Senhor, não estiver sobre nós o Consolador, aquele que nos capacita, que nos auxilia, que nos ajuda em tudo e que nos leva, Senhor, a ter uma comunhão, uma intimidade, estar na Tua presença todos os dias. Pai, eu como ministro do Teu Evangelho, eu levanto as minhas mãos, eu repreendo, Senhor, agora toda a força do mal que tem lutado, colocado tristeza, angústia, sentimento de revolta, decepção. Eu quero chamar agora, meu Pai, o Teu poder, meu Pai, e eu repreendo e eu digo que esse sentimento cai agora por terra, e eu chamo sobre a vida de todos eles a paz que foi conquistada ao preço do sangue do Teu Filho ali naquela cruz. Eu chamo a vida, eu chamo a alegria, eu chamo a saúde, eu torno trazer de novo, em nome de Jesus, a esperança, que ela, Senhor, venha agora brotar em cada vida, em cada coração, que venha o sonho, Senhor, de estar na Tua presença e te servir, te adorar, para que naquele dia da Sua vinda possa ouvir o som da Sua trombeta e possa subir ao encontro do Senhor nos ares. Capacita, prepara, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, aqueles que hão de herdar a vida eterna. É o que eu te peço e Deus já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a você que esteve comigo aqui no canal Missão Palavras Vivas. Eu sou Francisco Ribeiro e esta foi mais uma mensagem aqui do canal Missão Palavras Vivas. Um grande abraço a você, muito obrigado por ter me concedido a honra e a graça de estar entrando aí no seu lar, na sua residência, levando esta mensagem de esperança que vem diretamente do coração de Deus. E eu quero pedir a você, se você foi abençoado com esta mensagem, que você venha também a compartilhar com seus amigos, aí nas suas redes sociais, com as pessoas que você conhece. Leva esta mensagem de esperança e assim nos ajuda a espalhar a mensagem que vem diretamente do coração de Deus a todos os homens na face da terra, porque para isso eu e você fomos chamados a demonstrar o amor de Deus, compartilhando a palavra de Deus, aquilo que de graça recebemos, de graça também devemos dar a todos aqueles quantos necessitam de ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de vida que vem do coração de Deus. Fique na paz, um grande abraço, Deus os abençoe. Até breve, em nome de Jesus. Amém.